Por favor, abra sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler, a princípio, o versículo 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Todos acharam? Vamos ler o que diz a palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, repita comigo: Senhor meu Deus, eu te entrego, Pai, a minha vida. Eu preciso de Ti todos os dias. Fala comigo, trata com o meu coração, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Por favor, pode sentar no seu lugar. O tema de hoje, gente, é paz em meio à guerra. É um tema um pouco extremo, né? Os dois lados. Portanto, eu acredito que todos nós enfrentamos guerras. Às vezes são guerras externas, né? Nós enfrentamos algumas crises, injustiças, algumas doenças. E também pode ser guerras internas, né? Quais seriam essas guerras internas? Guerras dentro de nós. Ou seja, ansiedade, medo, solidão. Tudo isso nós enfrentamos, todos nós enfrentamos guerras todos os dias nas nossas vidas. Portanto, a pergunta é possível ter paz em meio às guerras? É algo para a gente parar para pensar, né? Será que é possível? A Bíblia diz que sim. Por quê? A Bíblia diz que a paz é o terceiro fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. E em hebraico é shalom. Então a Bíblia está recheada, nos ensinando a respeito disso, que significa o que, gente? Tranquilidade, bem-estar, harmonia, ausência de conflitos. Portanto, se a gente parar para analisar, sendo muito breve, tá, gente? Se a gente parar para analisar, Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso. E aí, tiraram a sua liberdade, porém não conseguiram tirar a sua paz. Não conseguiram. Ele estava cheio de tranquilidade. E detalhe, viu? Inspirado pelo Espírito Santo, ele declarou: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Até porque a palavra nos ensina, né? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Gente, isso é sério. É algo para a gente parar para pensar. E olha o detalhe, que eu quero também chamar a sua atenção. Por favor, abra a sua Bíblia em João
14, 27. Palavras de Jesus, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A gente observa aqui Jesus falando, eu deixo a minha paz eu lhes dou, mas não dou como o mundo a dá. Qual seria essa paz que o mundo oferece? É quando tudo aparentemente vai bem. Entenda que é uma aparência, né? A paz de Cristo não é ausência de problemas. Tem gente que não consegue entender isso, né? E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se Jesus está na sua vida, significa que você também vai vencer no nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Aplauda o Senhor bem forte. Portanto, a paz de Cristo, ela não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio aos problemas. E é isso que faz a diferença. Você enfrentando as guerras, só que de uma forma diferente. É Deus que vai à sua frente. Aí sim, não é apenas e tão somente na força do seu braço. Quem pensa assim, ou quem age dessa forma, achando que é na sua força, está se enganando. Então, o que a gente aprende, gente, a verdadeira paz não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem habita dentro de você, dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, meu irmão, você é casa de Deus, viu? Graças a Deus por isso. Particularmente eu gosto de saber isso, saber disso. Ser casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Portanto, gente, eu quero compartilhar com vocês algumas lições preciosas, para que a gente possa aprender juntos no nome de Jesus. Obviamente, o tema traz essa curiosidade, né? Como assim, pastor? Paz em meio à guerra. Nós vamos aprender agora. Primeira lição que nós aprendemos: como ter paz, ou na verdade, como sentir e desfrutar a paz que vem de Cristo. A primeira lição: não permita que nada e nem ninguém roube a sua paz. Aqui é um detalhe importante, gente, porque somos nós que permitimos ou não. Aqui uma grande verdade. Existem pessoas que estão permitindo algo na vida e acabam sofrendo com isso. Por quê? Porque está permitindo uma tal situação, que está tentando e fazendo de tudo, né? Para roubar, para tirar a paz. Então a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração é essa: não permita que nada e nem ninguém venha roubar a sua paz. A paz de Cristo na sua vida é muito preciosa, meu irmão, minha irmã. Você não pode permitir. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Aí eu lembro, sabe, eu quero compartilhar com vocês. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o 39. Uma história muito conhecida, né?
Marcos 4, versículo 35 até o 39. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O que a gente percebe aqui, gente? A tempestade se levantou, os discípulos se apavoraram. Ou seja, Jesus estava no barco, sim ou não? Sim. Às vezes acontece isso conosco. Jesus está no barco da nossa vida e por algum motivo ou outro nós permitimos alguma situação e essa situação está tentando roubar a nossa paz. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. Eles entraram em desespero, mas Jesus estava dormindo. Costumo dizer que Jesus estava de boa. E os discípulos andando com Jesus, caminhando com Jesus, eles não conseguiram perceber isso, neste momento. E aí, gente, eu quero que você pare para pensar, se você estivesse nesse barco, estaria apavorado ou descansando ao lado de Jesus? Porque talvez a guerra que você esteja enfrentando seja algo de fato. Posso estar pregando aqui, e isso que eu estou falando pode estar fazendo sentido para muitas pessoas. Pastor, está tirando a minha paz. Pastor, está sendo muito difícil. Deixa eu te lembrar algo, meu irmão. Jesus está no barco da sua vida. Ele é poderoso para repreender o vento contrário. Ele é poderoso, e a voz do Espírito Santo está dizendo aqui essa noite: acalma o seu coração. Descansa no Senhor. Entenda isso. Não permita que nada venha tirar, roubar a sua paz. No nome de Jesus. Muitas vezes ficamos agitados pelas circunstâncias da vida. Ficamos mais agitados por isso do que firmes na promessa. E aqui eu quero que você pare para entender. Você tem promessa de Deus, meu irmão, minha irmã. Pastor, mas as circunstâncias, de fato, está tudo ao contrário. Vou lembrar mais uma vez, tá? Jesus está no barco da sua vida. Aplauda o Senhor. E para a gente finalizar essa parte, você não pode reclamar, guarde isso, você não pode reclamar daquilo que você permite. Existem situações que você precisa decidir e colocar alguns limites. Sabe por quê, gente? A sua paz, a paz que vem de Cristo para a sua vida, você não pode permitir que ninguém tire de você, por nada. Lembra de Paulo? Preso. Então, no nome de Jesus, entenda que o Senhor, Ele continua no controle de tudo, no meio da tempestade. Você não pode dar espaço para o medo dominar você, para as circunstâncias
dominar a sua vida, no nome de Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Fala isso para o seu irmão. Meu irmão, Jesus é a nossa paz. Graças a Deus. Segunda lição que nós aprendemos, gente. Sendo muito breve, a segunda lição. Nós precisamos ser guiados pela paz de Cristo. O que está guiando você? O que está direcionando a sua vida? Deu na telha, você faz? Você faz do seu jeito? Precisamos ser guiados pela paz de Cristo e não pela circunstância do que queremos. As pessoas se enganam quando pensam dessa forma, né? Olha o que diz, por favor, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15. Colossenses 3, 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês, olha o detalhe, viu gente? Olha os detalhes. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Agora aqui tem um detalhe. Muitos perdem a paz porque estão andando fora da vontade de Deus. Aí não tem como viver em paz. E o que nós acabamos de ler, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Vamos lá, qual é o papel de um juiz, por exemplo, num jogo de futebol? É aquele que determina, né, o que entra e o que sai. É assim que a paz deve ser nos nossos corações. Espera aí, o que é para você? É a paz de Cristo que tem que direcionar. O que não é para você? É a paz de Cristo que tem que direcionar. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Aí eu lembro, gente, de Moisés, quando ele declarou lá em Êxodo 33:15, né? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Gente, é desse jeito. Tem gente que só vai orar depois que vai. Depois que toma a decisão. Mas não pode ser assim. Você está sentindo paz, meu irmão? Você está sentindo paz, minha irmã? Ah, pastor, deixa eu te dizer, viu? Deus, Ele não é um Deus de confusão. Tudo, escute isso e guarde, tudo que vem de Deus traz paz. Tudo. Se é algo que está trazendo dúvida, aí não vem de Deus. Não é de Deus para você. Então, essa é a dica. Se você não sentir paz, meu irmão, não vá. Não entre. Não entre nesse negócio. Por quê? Porque não é para você. Deus não está confirmando. Mas quando você sentir paz, a paz que excede todo o entendimento, aí, meu irmão, vai com tudo. Vai com tudo. Porque o Senhor está na sua frente. Você pode dizer graças a Deus? Aplauda o Senhor bem forte. A paz de Cristo
tem que ser o árbitro das nossas escolhas. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, tá? A paz de Cristo tem que ser o juiz, o árbitro das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós precisamos pensar sobre isso no nome de Jesus. É antes de qualquer decisão importante, você deve se perguntar: isso está me trazendo paz ou ansiedade? Ou confusão? É algo que você deve se perguntar. No nome de Jesus, é orar, buscar confirmação ao Senhor. Sabe por quê, gente? A oração é fundamental, porque ela traz direção, confirmação e tranquilidade. Ela traz paz. Por isso que a oração é fundamental. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. A paz de Cristo é mais confiável que qualquer impulso ou desejo passageiro. Escute isso. É muito mais confiável do que qualquer impulso ou desejo. Porque existem pessoas que são movidas pelas emoções. Toma as decisões baseado apenas nas emoções do momento. Quando vê, já entrou no problema, já entrou na guerra. Então pare para pensar no nome de Jesus e seja guiado pela paz de Cristo. Amém? Digam todos graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. E por fim, eu quero que você também guarde no seu coração. A terceira lição é: seja um pacificador. O Senhor nos chamou com esse propósito, de ser um pacificador, de promover a paz. Você quer ver um detalhe importante? Por favor, abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 9, onde fala sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Olha o que diz, gente: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você percebe que tem tudo a ver? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, sim ou não? Sim. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Nós fomos chamados para fazer a diferença. É ser calmaria, porque tem gente demais fazendo tempestade, inclusive tempestade em copo d'água. É isso que eu quero que você pare para pensar. Ser calmaria em um mundo que vive em conflitos, que vive em guerras. O Senhor nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer a diferença. Olha o detalhe, gente, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 18 até o 21. Romanos capítulo 12, 18 até o 21. Olha o que diz a palavra: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará
brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aplauda Jesus. O que Paulo está ensinando aqui, gente? O que depender de vós, o que depender de vocês, se possível, tenham paz com todos. Pastor, mas nem todo mundo pensa assim. Meu irmão, a palavra está nos ensinando. Se você passa por alguém, você deseja a paz, e de repente essa pessoa, guerra, cada um dá o que tem. Você tem Deus, você tem a paz. Se a outra pessoa não tem, aí já não é mais com você. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Mas o que depender, façam todo o possível para viver em paz com todos. Às vezes, diante de uma situação, existem pessoas que já pensam logo em se vingar. Pastor, olho por olho, dente por dente. Não é assim. Não mais, né? Não é assim. Olha o que nós aprendemos. Minha é vingança, eu retribuirei. Mas também não é para você orar, meu Deus, pesa a mão sobre a vida dessa pessoa. Essa oração não, meu irmão. Talvez a pessoa te fez mal, a sua oração tem que ser, meu Deus, abençoe essa pessoa. Que essa pessoa se torne um irmão em Cristo, que se converta de verdade. Aí sim, meu irmão, essa é a oração. Mas tem gente que pensa que, pastor, já que a vingança é de Deus, tudo bem, vou passar para Deus, mas, meu Deus, pesa a mão. Faça isso não, meu irmão. Não faça isso. Olha o que nós aprendemos. Se o seu inimigo tiver fome, dê ele de comer. Se tiver sede, dê ele de beber. Não, aqui no versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso aqui é forte, viu? Estão fazendo mal para você? Você não vai pagar com a mesma moeda. Você vai fazer o bem. E a sua recompensa vem do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Sabe aquele ditado? Vai fazer muito sentido agora, né? É melhor ter paz do que ter razão. Pastor, isso é difícil. Eu sei. Às vezes nós temos até razão diante da situação, né? Mas o que é melhor? A paz. Lógico. Porque se você continuar querendo a razão, meu irmão, isso não vai ser bom, isso não vai ser saudável para a sua própria vida. Porque às vezes insistimos em vencer uma discussão e perdemos a oportunidade de manter a paz. Às vezes a gente está diante de uma discussão e a gente quer ter a razão. Meu irmão, não perca mais o seu tempo com isso não. Vença o mal com o bem. Descansa no Senhor. Não dê legalidade para nada tirar a sua paz. Não dê brecha para nada. No nome de Jesus. Quem está entendendo diz graças a Deus. Portanto, para a gente finalizar, seja um pacificador aonde você estiver. Ou seja, resolva da melhor forma possível. Como, pastor? Na paz. A outra pessoa não quer. Mas você faz a sua parte. Resolva, promova a paz e caminhe na paz. É assim que nós devemos fazer diante da presença de Deus. Amém? Porque nós carregamos dentro de nós o príncipe da paz. Amém? Digam todos graças a Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor.
A paz que o mundo dá depende das circunstâncias, mas a paz que Jesus dá, ela é eterna, firme e inabalável. Por favor, feche os seus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eleve os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Se você está enfrentando uma guerra, apresente o seu coração diante do Senhor. Aleluia. Abra o seu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando. É só orando que eu encontro paz. Paz, o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Aleluia. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Aleluia. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Levanta as suas mãos e declare isso. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Traz a sua paz sobre cada vida, Pai. Mas é te adorando. É te adorando. É adorando ao Senhor que nós vencemos. Aleluia. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só venço esse mundo se for na sua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu ó que esteja. Glória a Deus. Senhor, sem tua presença minha fé vai na. Fala isso para o Senhor. Declare isso na presença de Deus. Apresente ao Senhor as suas guerras, as lutas que você está enfrentando. Aleluia. Mas é te adorando. Louvado seja Deus. Acalma, Senhor. Acalma, Pai. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Majestade Santa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Oh meu Deus, eu não sei o que cada um dos seus filhos estão enfrentando, qual é a guerra, qual é o tamanho da luta, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o íntimo de cada um dos seus filhos.
Oh, meu Deus, eu te peço, Pai, toca nessa vida, Pai, neste momento, toca de uma forma especial, trazendo a sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, e que essa paz venha reinar na mente e no coração dos seus filhos, e que nada venha roubar a paz. No nome de Jesus, nós declaramos, meu Deus, a sua paz sobre a vida dos seus filhos, paz em meio à guerra. Somente em Ti nós podemos sentir a verdadeira paz, e declaramos, meu Deus, a sua bênção e a sua vitória sobre a vida dos seus filhos, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor bem forte e declare mais uma vez: acalma o meu coração, Senhor, aleluia. Mas é te adorando, é desse jeito que nós vamos vencer as nossas guerras, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Acalma, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Se for em tua presença, acalma o meu, aleluia, aplauda o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim que o Senhor diz sobre as nossas vidas. Aquietai-vos, acalma o seu coração. O Senhor está no barco da sua vida, por isso você vai vencer na presença de Deus, amém? Digam todos, graças a Deus. Só quem foi abençoado, aplauda o nome de Jesus. Graças a Deus. Lembra aí pro seu irmão: ô meu irmão, Deus tem muito mais para a sua vida, viu? Deus tem muito mais. Graças a Deus. Vamos para casa mais abençoados? Estenda as mãos. Meu Deus, que noite especial, Pai. Que momento incrível na sua presença. Não existe nada melhor do que estar no centro da sua vontade. Abençoa os seus filhos, Pai, leve em paz, guardados, protegidos por Ti. Dê um restante de quarta-feira muito abençoado, um sono tranquilo, um sono reparador do Espírito Santo. E eu declaro no nome de Jesus um novo e lindo amanhecer, cheio do Espírito Santo de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Sai daqui declarando isso, viu?